Em primeiro lugar, eu, como manda a praxe pantaneira, vou fazer alguns agradecimentos formais aos organizadores desse projeto, a sensibilidade deles, porque o único motivo que justifica eu estar sentado aqui ao lado de pessoas tão ilustres, tão preparadas e tão ilustradas sobre o Pantanal é que eu estou representando os artistas, todo o setor de pessoas que se dedicam a atividades culturais. Inclusive, vou fazer mais um reparo. O único que modestamente eu faria ao que o Randall disse na minha apresentação. Eu não sou um filho do Pantanal e gostaria muito de ser. Mas, filho tá bom. Então, agora, imodestamente eu aceito. Eu sou apenas uma pessoa criada em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, herdeiro de toda essa herança cultural, inclusive com toda essa parte vizinha e ao mesmo tempo isolada, ao mesmo tempo única, que é o Pantanal. Meu sendo sido criado em Campo Grande, o Pantanal para mim foi sempre um mistério além de uma cerca imaginária, assim. Algo que eu sonhava, ouvia e que até foi me atingindo aos poucos. Bom, então, dados esses agradecimentos à Reserva Nacional, um nome, aliás, que se justifica assim, em termos de sensibilidade. Eu acho que vocês são uma Reserva Nacional de sensibilidade. Então, já feitas essas devidas apresentações, eu posso dar meu único testemunho, que o Dr. Paulo Machado colocou a questão do de dentro para fora e de fora para dentro. Eu sou talvez um elemento de transição entre isso. Como artista, eu tento me apropriar do de dentro para fora dos pantaneiros, como o Dr. Abílio, como o Dr. Acácio. E como jornalista, pessoa, contemporânea, viajante, eu uso o meu poder de deduzir, coisas, e tento pessoalmente chegar a uma síntese disso. Então eu posso, tentando agora ser sintético, contar a minha relação com o Pantanal e ver em que isso pode ser útil para os que ouvirem esses depoimentos e tentar levar adiante essas propostas. A primeira vez que eu senti que o Pantanal ocupou um espaço na minha vida, aliás, imenso, tem a ver com o que o Randall apregoou na minha apresentação, a questão da magia, da arte. Numa noite de 1975, eu e um outro artista que não está aqui, chamado Geraldo Roca, tomamos um trem em Campo Grande para, através dele, chegarmos às ruínas de Machu Picchu. Era o sonho que a gente tinha na época. E, como eu falei, eu não tinha nenhum embasamento, nenhuma relação profunda com o Pantanal. Mas naquela noite, alguma coisa de mágica me tocou. Na época eu nem morava mais em Mato Grosso. Eu estava voltando de passagem. E na intimidade da cabine, a gente começou uma música chamada Trem do Pantanal, que passou a desempenhar um papel no inconsciente coletivo a respeito do Pantanal. Por causa dessa música, inclusive, sou às vezes denominado um compositor pantaneiro. Não é uma verdade, infelizmente. Já é. Ou se é uma verdade ainda que deverá dar mais de muitas discussões, porque não existe, uma linguagem artística que se possa denominar pantaneira, devidamente estabilizada para análise, debates. Mas nessa música, inclusive, não se fala em Pantanal. Não se descreve o Pantanal, nem se teoriza sobre o Pantanal. Apenas se dá uma bandeira de que o Pantanal estava janela fora, exercendo assim, um poder mágico sobre o nosso inconsciente, sobre as nossas almas. Mas, enfim, fez-se a música, foi-se a Machu Picchu, voltou-se, e a música começou a iniciar esse processo que eu falei que desempenharia um papel na minha vida, talvez o início da minha ligação com o Pantanal. Embora eu não tivesse visto nada, porque estava escuro, era noite. A partir daí, toda vez que a gente cantava essa música, apresentava outras pessoas, cantavam,
havia um efeito tal sobre as pessoas que sempre retornava até a gente e que iniciou em mim um processo de, afinal, quem sou eu em relação ao Pantanal? E isso levou assim, bem uns 10 anos para amadurecer. Eu voltei a Mato Grosso, me instalei em Campo Grande, e mesmo assim a minha vida é muito cosmopolita, muito urbana. Eu viajo muito, para cima e para baixo, e não tenho ligações assim de berço com o Pantanal. Então, chegou um momento em que, finalmente, esse processo amadureceu e eu consegui adentrar o Pantanal, sabe, em corpo e alma, muita alma, pouco corpo. Aí, essa segunda fase também justifica a minha estada aqui, a minha presença nessa mesa. Eu participei de um projeto chamado Comitiva Esperança, que eu vou tentar resumir rapidamente, que é realmente a minha única contribuição para uma compreensão de vocês do Pantanal. Eu morava em Campo Grande, sabe, e comecei a me relacionar mais profundamente com pessoas que eu conhecia de uma maneira dispersiva. Entre eles, um que não está aqui presente, chamado Guilherme Rondon, que talvez fosse o mais indicado para representar os artistas, sabe, tendo mais know-how e mais embasamento. Eu e o Almir Sater, sabe, começamos a passar longas noites tocando com o Guilherme, conversando, e o Guilherme realmente tem esse amor que o Dr. Paulo mencionou, dos pantaneiros pelo Pantanal, que para pessoas que veem a relação de fora parece exagerado, parece fanático, apenas parece. E o Guilherme, que é fotógrafo também, começou a nos mostrar visualmente, além de falar, além de tocar, uma visão de Pantanal que eu imediatamente senti que faltava no mosaico do nosso conhecimento geral, genérico sobre Pantanal, que era o homem pantaneiro. Eu, como pessoa ligada à imprensa, eu tenho uma certa sensibilidade para as mídias. E eu reparei imediatamente que as fotos do Guilherme mostravam outro Pantanal que eu não desconfiava. Eu estava habituado àquele clichê visual, e eu não desmereço em termos de clichê, apenas eu estou tentando ser objetivo. E que é possível se ver em quase qualquer casa de família média alta em Campo Grande, talvez em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. O clichê visual do Pantanal é ou um jacaré, ou um tuiuiu, ou uma garça, ou um sol nascente com uma garça na frente, ou vice-versa. Nunca se vê o homem nessas imagens, nesse cenário. E eu e o Almir começamos a ver, assim, nas fotos do Guilherme, um outro lado, onde o homem estava em foco no primeiro plano. E os bichos, contra os quais nós não temos nada, muito pelo contrário, ocupavam outro lugar na paisagem. E a gente discutia sobre isso. E o Guilherme começou a nos dar, sabe, preciosas dicas, assim, e coisas que instigavam o nosso lado artístico, investigador da natureza humana. Ele nos mostrava, por exemplo, a postura do pantaneiro. A gente não via nessas fotos nenhum pantaneiro caído, meio corcunda, sabe, com problemas de postura, crianças desdentadas. Aliás, nenhum semblante triste. Isso faz parte daquela questão do artista ser diferente da sociedade. A gente está interessado na alma humana. E aquilo começou a dar uma comichão em mim, não mira, assim, mas que diacho, entendeu? Por que nós não viajamos para tudo quanto é lado, tomamos Boeing para lá, Boeing para cá, carro para lá, caminhão, ônibus, tudo isso? Por que não, sabe, no meio de tantas viagens, viajar pelo Pantanal? E no meio de uma outra noite, nós forjamos um pacto de honra, de sangue, de fazer uma viagem. Nós fomos desafiados, na verdade, por um pantaneiro que viu a gente naquela falação toda e falou: vocês querem realmente conhecer o Pantanal? Por que vocês não pegam, sabe, uns cavalinhos ou uns burrinhos e saem viajando por aí? Eu empresto os burros. Na verdade, não emprestou. É bem pantaneiro mesmo, só desafiou. Mas eu e o Almir, sabe, nos sentimos, sabe, desafiados e, como eu disse, fascinados, enfeitiçados pela ideia, e começamos a batalhar uma
Aí eu vou poupar vocês de todo o longo sofrimento do artista brasileiro, que sai correndo atrás, sabe, com uma ideia na mão, projetos no bolso, caído pelo bolso, pede apoios, verbos, financiamentos, recebe promessas, boa vontade, mas sempre 1/10 do que necessitaria na vida real para fazer aquilo que se pretendeu fazer. Mas, enfim, esse projeto foi levado à frente, a lista de créditos, apesar disso é imensa, não poderia. Só que na mesa teria 2, sabe, ilustres colaboradores. E, basicamente, o que resultou dessa viagem, como eu falei, é uma experiência que ainda pretende ser passada para vocês. Quer dizer, eu pretenderia que mais pessoas vissem o nosso filme. Eu mesmo gostaria de ver nosso filme, bem projetado, até hoje eu não consegui. Gostaria de eu mesmo poder ter acesso a um monte de coisas que estão dispersas por aí, porque nós estamos no Brasil. Nem os organizadores do projeto conseguem reunir tudo que a gente provocou. Mas foi basicamente essa ideia, de se apropriar da visão do pantaneiro, aquela questão do dentro para fora e fora para dentro. É muito diferente você chegar no Pantanal de avião, de ônibus, de carro, de Toyota, ou a cavalo, ou a pé. Eu já cheguei de avião, sabe, de barco, de carro, e sinto que a fórmula que mais me aproximou desse ideal imaginário, desse sonho, foi a fórmula historicamente associada, sabe, desbravada, testada e formulada pelos próprios indígenas, que foram os primeiros habitantes que nós temos contato. É o cavalo e o barco, que implicam numa velocidade mínima e numa tensão máxima. Então, dentro disso, eu e o Almir nos propusemos fazer uma viagem a cavalo, carro de boi e barco. É uma coisa pretensiosa. Eu, hoje em dia, sabe, eu bato, sabe, no peito, bato na madeira, sabe, faço meu meia-culpa. Tentamos fazer coisas demais em pouco tempo. Fizemos. Estou deglutindo até hoje o que eu fiz. Não pretendo ter entendido tudo, nem visto, mas senti isso. É possível se aproximar do foco do homem pantaneiro sobre o Pantanal, desde que a gente abdique de certas comodidades modernas. A recompensa disso é o motivo da viagem do projeto. Quando se falou aqui em ecologia, em política ecológica, em uma ecologia consciente, prática, eu sempre senti que a grande questão da ecologia se detém no merchandising, no marketing disso em relação ao grosso do gênero humano. A ecologia é uma política de poucos. E eu sempre senti que se tenta vender a ecologia de uma maneira. Como eu falei, em relação ao Pantanal, mostra-se uma paisagem exuberante, saudável, muito bem. Mas, para o grosso da população do mundo, que hoje em dia é urbanizada, que vive sufocada por cinema, televisão, pobreza, poluição, em que isso resulta? A pessoa olha aquilo e, como a gente vê peixinho no aquário, é muito interessante, mas você não pode pegar. Quer dizer, não é de bom tom você meter a mão no aquário, pegar o peixinho, examinar, comer o peixe. Então, a gente, como artista, sentiu que haveria uma brecha nisso, em tentar mostrar, através do homem pantaneiro, que é o beneficiário de toda essa saúde ecológica, de toda essa preservação, de todo esse ecossistema mágico e indistinto, e mostrar, através do beneficiário, o efeito de uma ecologia saudável no ser humano. O que ele lucra em viver num ambiente saudável? Então, nós filmamos, durante a viagem, como é que vive o homem pantaneiro. Até porque a quilometragem de filmes sobre como é que vive, sabe, a fauna, sabe, como é que sobrevive a flora, aliás, melhor dizendo, como sobrevive ambas, é muito grande e não é a nossa especialidade. Então, nós buscamos mostrar no sorriso cheio de dentes das crianças, sabe, na placidez de espírito do pantaneiro, quando acaba o dia de trabalho e se reúne para contar os causos que o doutor Abílio nega saber, mas sabemos que ele sabe. Com tudo isso, nós tentamos chegar a esse ponto, que não é nada artístico, na verdade, até tenta ser objetivo. Vender, sabe,
uma ideia de ecologia que se torne viável e que viabilize a própria manutenção do sistema ecológico pantaneiro.